Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimentos de forma simples, leve e amorosa. Eu sou Patrícia Caco e junto da Marta Cristina, nós somos o Recanto Sátia e hoje nós temos a nossa convidada muito linda, querida, especial, que é a Sandra Lucrécia. Sandra, gratidão por ter aceito o nosso convite. Nós, assim, estamos super ansiosos para saber das coisinhas. Não é verdade, Marta? Já é um compromisso, né, que a gente tem de trazer aqui a nossa querida, amada, salve, salve, a Sandra, que se dedica, né, a estudar o horóscopo chinês e, assim, sempre traz tanto conhecimento para a gente. A gente está super ansiosa para conhecer um pouquinho do ano do cavalo, né, que vai ter início dia 17? Dia 17 de fevereiro. Bem, primeiro, gratidão pelo convite. É muito bom participar aqui, porque parece que eu estou em casa tomando um chazinho da tarde com vocês, né? Sou muito grata aqui pela oportunidade de falar um pouquinho. E começando, né? Dia 17 agora começa o ano do cavalo. É um ano bem diferente, porque nós estamos, de acordo com 5 elementos, é o ano do cavalo de fogo. Então, esse cavalo ele vem com uma força maior, com poder maior. Dentro do horóscopo chinês, cada bicho, né, ele tem uma energia. E o cavalo, ele é fogo, tá? Cada animal tem um elemento. E o cavalo é fogo, e no ano do cavalo de fogo, então é um fogo duplicado. E, e aí as características do cavalo, ela fica muito mais potencializada dentro do ano de cavalo de fogo. Na China, né, o ano do cavalo de fogo é um ano que é olhado com muito cuidado, né? Eles consideram assim um ano muito forte, muito explosivo. Na cultura chinesa, você ter uma filha de cavalo não é tão bem visto, e uma filha de cavalo de fogo, então é uma coisa assim bem, bem preocupante. Por quê? Dentro dessas culturas, originalmente, existia ali o patriarcado, né? Então, é o homem que deseja dominar, a mulher submissa, a mulher recatada, a mulher né, que aceita as normas. E o cavalo, ele é livre, né? Ele quer pensar por si só, ele quer tomar as atitudes por si só. Então, uma mulher nessa cultura que quer escolher, ela é um desafio para os pais, ela é um desafio para o clã, ela é um desafio para a sociedade. O homem de cavalo de fogo na cultura oriental, ele é bem visto, porque ele é um desbravador, é uma pessoa que está pronta para agir, que está pronta para ir à luta, que está pronta para conquistar novos, né, novos territórios, novos horizontes, então é muito mais bem visto. Mas para nós, aqui na nossa cultura, né, que a gente pode dizer que vivemos numa igualdade, né, ainda tem, né, algumas partes do país que a mulher não é vista como deve ser vista, né? Mas a maioria tem aí a mulher como uma força de trabalho, de educação, de influência, né? Ela tem uma voz na sociedade. Então, no Brasil, uma mulher de cavalo de fogo é vista como uma mulher que chama atenção, mas ela não destoa, né? Ela não traz escândalo. É aquela mulher que você olha e você para e fala, nossa, parece um furacão, assim. Ela sai fazendo, né? Ela sai se movimentando. E o homem também. E aí temos uma outra curiosidade. O Brasil nasceu no emblema do cavalo. Então, o povo brasileiro é de cavalo. Então, nós podemos dizer que esse é o ano do Brasil, né? É um ano onde a gente está em evidência para o bem e para o mal, né? Então, se dentro desse ano eu
aproveito a energia, a capacidade do ano para agir de acordo em benefício do todo, eu vou ser bem visto, eu vou ser bem acolhido, eu vou ser respeitado, eu vou ser ouvido. Agora, se eu usar essa força para ser um tirano, para que a minha vontade prevaleça, aí nós vamos ter a resposta, né, não agradável sobre tudo isso. A cada 12 anos é um emblema que governa, né? Nós começamos no ano do rato, ele é o número 1, depois teve o ano do boi, do tigre, coelho, dragão. O ano que está se encerrando, né? Agora, dia 16, o ano da serpente. Agora, começando o cavalo, o ano que vem, carneiro, depois o macaco, galo, cão e javali. Acho que não esqueci ninguém. Então, cada ano nós temos um emblema, né? Uma energia comandando. E a energia do cavalo é a energia da liberdade. É um ano em que as pessoas vão se questionar, né, sobre a liberdade de escolha. E liberdade, às vezes a pessoa confunde liberdade com rebeldia. Não é, tá? Então, quando você vê um jovem querendo liberdade, a gente quando associa a liberdade ao jovem, a gente pensa que ele é rebelde. Na verdade, ele está treinando, né, para ter as próprias escolhas, né? Ele está treinando para escolher, para errar, para acertar. Então, muitas vezes, a busca pela liberdade tem essa falsa interpretação de rebeldia. E eu sou cavalo, né, como experiência. Muitas vezes, o que eu quero é simplesmente escolher, às vezes é até o que a pessoa gostaria, mas que essa escolha seja minha, né? Então, esse ano é um ano em que a gente ter o cuidado de fazer escolhas conscientes e permitir que o outro escolha, tá? O cavalo, ele tem uma característica, ele é um pouco dominador, né? Ele é grande, então ele quer que as outras pessoas sigam o que ele está dizendo, mas ele não quer seguir o que as outras pessoas dizem. Então, é um ano em que eu só posso exigir liberdade se eu dou liberdade de escolha para o outro. Eu só posso escolher o caminho que eu quero seguir se eu der liberdade para o outro seguir ou não o meu caminho, tá? Não existe liberdade onde eu imponho a minha vontade, a minha escolha ao outro. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante a gente falar. E o cavalo, ele tem uma característica muito boa, ele é do trio dos protetores, né? Então, é um ano em que as pessoas, elas estarão olhando para si e também estarão olhando no entorno para a necessidade dos outros. Então, é um ano onde você vai ter ali uma colaboração. Mas não vamos confundir. Aceitar a colaboração do cavalo, tá? Estar receptivo a isso não significa que você possa impor ao cavalo que ele colabore com você, tá? Se você impor dentro do ano do cavalo, eu tenho um projeto social, ok? E eu tenho uma equipe. Eu preciso permitir que essa equipe escolha ou não participar, tá? Então, o cavalo, ele precisa da escolha. Ele é voluntário, ele não é convocado. Então, se você quer algo de uma pessoa de cavalo, você tem que chegar com respeito. É que nem domar um cavalo selvagem, né? Você tem que chegar, respeitar o espaço do outro, dizer assim, eu respeito e agora eu venho te pedir. E aí a pessoa vai ter a capacidade de dizer, posso ou não contribuir com você. Mas, normalmente, quando é pedido com respeito, o cavalo contribui.
É muito difícil você encontrar uma pessoa de cavalo que, respeitada, solicitada com educação, diga não, tá? Só se aquilo está contra os princípios, né? Contra o que ela acredita. Mas, normalmente, sim. Então, é um ano que a gente vai precisar pedir, por favor. Uma coisa que eu queria te perguntar que me ocorreu agora é em relação a o complemento, né, qual o tipo de cavalo. Então, esse 2026 é o ano do cavalo de fogo, né? É, E que só vai acontecer de novo daqui a 60 anos, né? isso, No caso, as pessoas geralmente não falam desse outro complemento que é o cavalo de fogo. Tem muita diferença de um cavalo de fogo para outro, né? Cavalo de metal, é metal? É isso. metal, água, né? É, madeira, fogo, terra, metal e água. O cavalo de madeira, ele é um cavalo. Vamos começar, né, pelo cavalo de madeira. O cavalo de madeira é um cavalo mais sociável, é um cavalo mais diplomático, tá? Ele é mais, ele é um pouco mais tranquilo, ele é um pouco mais ligado no social. O cavalo de fogo é esse cavalo que tem muita energia, né? É um cavalo que protege a família, ele é muito ligado na família, e proteger a família talvez não seja o que eu quero, né? É a posse da família. A minha família tem que andar do jeito, né? Assim, eu domino a família. O cavalo de terra é um cavalo mais intelectual, é um cavalo mais focado no trabalho, é um cavalo mais. Você vai falar que ele é até mais inteligente, porque ele é um estudioso, né? Um cavalo de metal é um cavalo que tem muito mais facilidade com as finanças, com o poder econômico, então, mas também é um cavalo que tem uma espada, né? Ele é metal. Então, é um cavalo menos passional, tá? É um cavalo mais, que dá um coice mais, assim, pá, né? Ele não se emociona para dar o coice. O cavalo de fogo, não. O cavalo de fogo, ele faz um carnaval, né? Ele se joga na rua, né? Bem mãe italiana, sabe assim? Se joga, faz aquele drama, é mais passional. O cavalo de água já é um cavalo mais centrado na saúde, é uma pessoa mais cuidadosa com, com a saúde, com o físico. Então, são nuances do mesmo, tá? Mas todos prezam pela liberdade. Então, cada um deles tem um olhar mais direcionado para um ponto, mas todos aí pela liberdade. Então seria a palavra-chave seria liberdade, né, para o cavalo. E aí tem essas nuances, porque eu acho muito interessante, porque a princípio a gente escuta muito falar só do animal, mas esse complemento as pessoas não falam muito, né? Então tem uma diferença, existe uma diferença realmente, né? Existe, e assim, dentro de quem estuda profundamente o tal, tá? Tem outras, tem a energia do céu, da terra, relacionado aos 5 elementos, aí é um estudo muito mais completo. Eu acho que o enfoque esse ano para o cavalo de fogo é que é uma das forças mais, é um que tem mais força, então ele é mais explosivo, vamos dizer assim. Então ele não vai passar desapercebido, tá? É uma energia que vem com muita força. Quando você falou assim, a palavra é a liberdade, eu vou acrescentar liberdade de escolha, tá? Porque você vê cavalos vivendo uma vida recatada, uma vida tranquila, uma vida doméstica,
tá? E você fala, nossa, que vidinha. Não, ele escolheu, tá? Então é a liberdade de escolha, não importa a escolha, é a liberdade de escolha. Outra coisa para se falar do cavalo, o cavalo ele é a alegria, ele é o coração, e ele é o tempo, e ele é a locomoção. Então, assim, dentro do ano do cavalo de fogo, a gente vai ter um olhar para carro, para meios né, de locomoção, vai ficar mais em foco. Dentro do ano do cavalo, se você quer ter um ano mais tranquilo, tranquilo não, vamos dizer assim, se você quer estar na energia do cavalo, se você tiver um trabalho e você estiver insatisfeito com aquele trabalho, primeiro você tem que se perguntar: é possível mudar? Tá? Se não é possível mudar de trabalho, o que que eu posso fazer neste trabalho? O que que eu posso mudar nesse trabalho que me traga prazer? Tá? O cavalo, ele procura prazer. Não é o prazer exclusivamente sexual. Ele quer ter prazer num sorriso, prazer numa escolha, prazer em finalizar um trabalho, prazer em entregar algo para o outro. Né? Então, de repente, você está com uma pessoa no hospital. Você está ali com um parente, um idoso, e essa pessoa está ali acamada. E você está preso naquilo. Aí eu vou ter que passar o dia, né? É o meu plantão. O que que me traz prazer? Me traz prazer ouvir música? Eu vou fazer uma seleção de música. Vou levar o meu fone de ouvido e vou ouvir só as músicas que eu gosto. Eu adoro ler, não tenho tempo para ler. Eu vou escolher um livro e vou levar esse livro. Eu gosto de conversar. Eu vou conversar com o acamado da cama vizinha. Eu vou conversar com a atendente. Eu vou procurar algo naquele ambiente que me traga o mínimo de prazer. E aí eu vou poder servir aquela pessoa ali plena, porque aquilo não vai ser mais um enfado. Eu achei uma maneira daquilo ser prazerosa. Então, esse ano, por mais difícil que seja o momento que você esteja vivendo, por mais difícil que seja a situação que você está, procura ali. O que de tudo isso me dá prazer? Tudo isso me traz alegria. É terminar rápido o serviço? Então, termina rápido. Né? É tomar o café? Então, escolha um café melhor para tomar. Né? É chegar no meu trabalho e ser admirada? Então, se vista melhor. Né? É quando as pessoas dizem que eu sou inteligente, então começa a assistir programas que tragam mais conhecimento. Então, é um ano que você tem que trazer para o teu dia a dia o prazer. Tá? É muito interessante você estar falando. E a minha pergunta tem a ver com as pessoas que nasceram, né, sob o signo de cavalo de fogo. Elas são mais beneficiadas do que as outras, ou não? Não, não. Não porque existe um preconceito muito grande em cima das pessoas de cavalo de fogo. Eu acho que elas tiveram que provar para o mundo que elas são confiáveis, tá? Porque imagina você, uma criança, vamos falar da criança de cavalo de fogo, tá? Uma criança de cavalo. A criança de cavalo é aquela que chega numa casa, ela derruba tudo. Ela toda espaventada, tá certo? Agora imagina uma criança espaventada soltando faíscas de fogo, tá? Uma criança de cavalo de falo por mim, tá? Uma criança de cavalo de fogo incomoda muita gente, né? Porque ela questiona.
ela questiona as ordens dos pais, ela questiona o que foi imposto. E ela questiona não no desafio, ela questiona porque ela quer saber, ela questiona porque ela quer entender qual a escolha ela pode fazer. E existe agora, nesse ano, eu acredito que as pessoas que vão nascer este ano, tá? Elas estão encontrando um mundo mais aberto ao diferente, tá certo? Eu nasci em 1966, tá? Eu fui criada para ser dona de casa. Eu fui criada para ser esposa, tá certo? Então, eu, até pelos meus pares, né, pelo pessoal da minha família, eles me olham com desconfiança, né? Porque da parte da minha avó, eu fui a primeira a fazer, a primeira neta a fazer uma faculdade, tá? Da parte do meu avô, eu acho que eu fui a terceira, né? Então, assim, é uma revolução. Assim, todo mundo foi fazer educação física, foi fazer pedagogia, eu fui fazer odontologia, né? Então, eu lembro, eu entrei vou dar um exemplo pessoal meu, né? Eu entrei na faculdade, meu pai faleceu, assim, no primeiro mês, e uma pessoa chegou para mim e falou, então agora você desiste de fazer faculdade, né? Tipo, assim, você não tem direito, né? Quem te sustentava, o seu provedor não está mais aqui, então você desiste dos seus sonhos. E eu fui contra toda essa e fiz. Então, esse é o cavalo, entende? Ele tem essa força de fazer. Óbvio que eu fui muito privilegiada, né? Porque eu tive um pai de tigre e uma mãe de cão, que são da minha tríade, né? Que eles souberam me educar, eles souberam me conter como uma criança, né? Com muito amor, porque eles faziam parte da tríade. Mas eu conheço outros cavalos que precisaram se esconder para sobreviver, né? Eu conheço cavalo de 12 anos antes que ela precisou ir por debaixo dos panos para conquistar o que queria. Então, você estar em evidência não era, bom, hoje é, mas há 60 anos atrás, há 66 anos atrás, há 72 anos atrás, não. Não era uma coisa que alguém se vangloriava. Então, a minha mãe dizia assim, a minha mãe fala até hoje, tá? Eu estou conversando com ela em qualquer lugar, ela fala assim, fala baixo, você está falando muito alto, né? Eu colocava alguma roupa, ela falava, não, essa roupa está muito chamativa, porque você chama atenção. Então, não é ilusão dizer que alguém é favorecido ou desfavorecido, tá? Interessante você falar isso, porque eu estava pensando exatamente sobre isso essa semana. Assim, eu comigo mesma, né? Eu estava pensando sobre a nossa geração, que transformou muita coisa, mas eu acho que o start começou com os nossos pais, porque nós fomos educados por eles, né? O que eles não conseguiram fazer, eles projetaram, né? E a gente conseguiu executar. Então eu estava pensando, inclusive eu estava na rua e aí começou a vir na minha mente sobre isso, porque eles não conseguiram muita coisa, mas eles educaram a gente para a gente correr atrás dos nossos sonhos. Então, assim, a gente executou muita coisa, né? Então, a gente está falando de 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então, assim, tudo começou com os nossos pais, né? Eu fui fazer uma pesquisa para saber o que tinha acontecido no ano do cavalo, há 60 anos atrás.
E, porque às vezes a gente esquece da história, né? E aí apareceu lá no Google que eu sou da geração X, tá? Que é a geração pós-guerra. Então, nós somos uma geração que o momento histórico era de sobrevivência, tá? Então, as famílias, elas tinham o desejo de que os filhos fossem além, porque se vivia numa grande escassez, tá? Então, foi dado, eu falo por mim, né? Na nossa geração, uma mulher só fazia faculdade se ela tivesse pulso, tá? Não era esperado que uma mulher fizesse um curso superior. Uma mulher, era muito mais esperado você ter uma filha do lar, tá? Hoje, quando eu vejo uma menina que ela não está se preparando para o vestibular, é uma aberração, né? Então, eu vejo como um momento histórico e uma das coisas que eu acredito, tá? Que o rato, ele é um iniciador de ciclos. Tá? Então, lá em 1960, foi quando iniciou a liberdade sexual. Liberdade sexual, para todo mundo, pode parecer libertinagem. Não, mas é a liberdade da mulher escolher se ela queria ser mãe ou não. A liberdade da mulher dizia assim, não quero ter filhos. Eu não vou ter tantos filhos quanto aparecer. Eu posso decidir quantos eu dou conta. E a partir do momento que essa mulher que decidiu, essa mulher é a nossa mãe, né? Na década de 60, ela era uma adolescente ou ela estava parindo, né? Então, o momento dessa, porque foi um movimento de um ano do rato. O rato pediu isso, né? Ele era um rato de metal e ele veio e pediu esse, não foi lá em 61 que as mulheres já estavam na faculdade, né? Foram essas mulheres nascidas em 60, a partir de 60 você vê um número maior. Quando você, hoje, pega uma mulher nascida em 54, uma mulher nascida em 50, 49, tá? Que fez uma faculdade de medicina, você olha para ela assim com espanto, né? Muito provavelmente era de uma família de muita influência, né? De muito poder aquisitivo, e que era um status para essa família permitir que essa mulher estudasse. Então, eu vejo que a gente foi esse movimento, né? Teve esse movimento histórico que nos criou. E nós somos fruto dessa briga, porque a gente teve que lutar para fazer uma faculdade. Não, não, não foi assim automático, né? A gente fez cursinho. Eu lembro que quando eu prestei vestibular era 80 alunos por uma vaga. Hoje em dia o pessoal faz vestibular pela internet, né? Então, assim, Então, eu acho que nós somos uma geração muito brava, assim, sabe? Sendo cavalo, sendo serpente, sendo coelho, não importa. Foi uma geração de muita atitude, né? De muita escolha. Concordo, que foi o que eu falei. Na verdade, nós tivemos esse empurrão, mas que veio da geração anterior, né? Sim. E é muito interessante isso, porque a gente fez o que eles não puderam. E você estava falando aí de ser dona de casa, o significado do meu nome é dona de casa. E é exatamente o que eu, né, resisto um pouco, né? Então, assim, provavelmente foi inconsciente a escolha do meu nome, né? Mas era uma coisa que na época era o melhor, né, para a mulher, né?
ser uma dona de casa, né? Que era o padrão vigente, né? Que era o Sim, padrão vigente. sim. E o que mais que você pode falar? Não, então, não, tá muito interessante essa sua observação. E foi o que eu perguntei. Tem algumas nuances realmente de cada fase, né? Do cavalo de fogo, o metal, água, e isso é muito interessante. Você pode falar, se você lembrar, né, de cor, sobre a palavra-chave ou o termo-chave de cada um? Só para ilustrar, ou você não vai lembrar? Ou Palavra é uma pegadinha que eu fiz contigo agora. de cada um o quê? De cada cavalo ou de cada emblema? Não, de cada signo, né, do cavalo. Você falou, é a liberdade de escolha. Aí peraí, só ver se eu entendi. Você quer que eu fale do rato, do boi, é isso? Sim, sim, sim. Tá. Não, O se rato, você lembrar, né, porque isso não foi combinado, né? não, não, isso é intuitivo, assim, já está aqui. O rato, ele tem a ver com responsabilidade. Por isso que eu interpreto que o rato é o iniciador de... Ele é o número um, tá? Ele é o primeiro. E ele é Uhum. responsável, ele é autossuficiente, ele é autocondutor. É aquele que inicia uma jornada. Por isso que eu digo que ele é o iniciador de eras, né? De décadas, quando é 12, agora eu esqueci, mas enfim, que é a cada 12 anos. Então, o rato é aquela pessoa, qual que a gente fala do rato? Que a pessoa de rato, ela só se compromete com aquilo que ela pode assumir responsabilidade. Então, ele é uma pessoa responsável. Dentro do ano do cavalo, você vai procurar na internet e vai dizer que o rato é o antagonista do cavalo. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo como complementar, tá certo? Porque o rato, com a responsabilidade dele, se ele agrega o direito de escolha, de escolher quais lutas ele quer lutar, quais caminhos ele não é um líder, tipo assim, você vai desbravar qualquer coisa. Ele vai escolher o que ele quer fazer, tá? O cavalo, ele é eficiente. Então, o rato, que assume o contraponto dele, o complemento dele, que é o cavalo, tá? Se ele é responsável, se ele tem prazer no que ele faz, se ele é organizado, se ele procura ser eficiente, ele é uma pessoa completa. Ele é o cara que eu quero gerenciando a minha empresa, tá? O boi é trabalho, o boi é comprometimento, o boi é tenacidade. A pessoa de boi é muito inteligente, ela analisa muito, ela pensa muito no que ela quer fazer, no que ela quer produzir. No ano do cavalo, para o boi talvez seja difícil, porque é um ano rápido, tá? E o cavalo, ele quer tempo, o boi, ele quer tempo para pensar, ele quer tempo para decidir. E no ano do cavalo ele pode se sentir um pouco atropelado, né? Então, mas para o boi, esse atropelo do cavalo faz ele ir para frente, tá? Para o boi, o cavalo é aquela vozinha que vai, 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 vai que você consegue, vai, vai. Então, não é para achar que essa vozinha é uma pessoa chata querendo impor. Não, vai que você dá conta, vai que você consegue. Você já tem experiência para fazer escolhas mais rápidas. É isso que o boi tem que entender. Depois vem o tigre. O tigre é o general, é o líder, é aquela pessoa autossuficiente, que faz escolhas, e ele também é um protetor. E para o tigre, o ano do cavalo é uma bênção, né? Porque dentro da tríade, é como se o tigre fosse o pai do cavalo. Então, o cavalo é o rei esse ano. O tigre é o pai do rei. Você quer melhor? Então, ele está sendo visto, ele está sendo ouvido, dentro da hierarquia, ele está sendo respeitado. E o tigre, ele preza muito a hierarquia, tá?
Então, a pessoa de tigre, ela não aceita ser desrespeitada, tá? Então, ela preza pela hierarquia. Para o coelho, é um ano que o cavalo vai exigir dele eficiência, vai exigir dele que ele porque o coelho, ele é uma pessoa que vai em busca de fazer as coisas de uma maneira mais fácil. O coelho é uma pessoa muito próspera, assim, ele consegue, ele tem fartura. E o cavalo vai dizer para as pessoas de coelho esse ano, olha, você está ganhando muito dinheiro, mas você tem prazer no que você faz? Você tem sucesso aí nessa empresa, mas o seu trabalho contribui para outras pessoas, ou o que você está fazendo é muito egoísta, é muito para você. A pessoa de coelho vai ter, vai se sentir questionada nessas questões nesse ano. Tá? O dragão, o cavalo adora o dragão, né? Porque o cavalo adora pessoas inteligentes, pessoas intuitivas. O cavalo, então, é um ano em que o dragão vai ser muito bem visto, né? Porque o dragão é aquela pessoa que pensa no dia seguinte, né? O dragão ele está olhando para daqui uma semana. O dragão está olhando, imaginando o que está depois da curva, depois da esquina, né? Ele não está olhando só o aqui e agora. Então, o cavalo que é rápido, se ele tem um amigo que está falando, olha, na próxima esquina está livre, é tudo que o cavalo quer. Então, é uma parceria pro cavalo, ele vai procurar um dragão, né? Se eu quero construir algo, se eu quero fazer algo, o dragão está ali, o dragão já está mapeando as possibilidades. O cavalo vai escolher, mas o dragão já pode trazer ali as possibilidades. Então, o dragão é a intuição, né? É o prever o que ainda os outros não conseguem ver. Porque ele está lá no alto e não enxerga. Né? A serpente, esse ano, ela pode se sentir um pouco rejeitada. Por quê? Ela acabou de dominar o mundo, certo? Ela está tendo que passar o cargo. Então, as pessoas de serpente passaram o ano inteiro governando e de um dia para o outro ela tem que entregar o cargo, tem que entregar todos os privilégios, tem que entregar tudo. Mas a serpente que foi um bom líder, um bom gerente, ela não vai perder as conexões, tá? Ela não vai perder as amizades, ela não vai perder os negócios que ela já firmou. Agora, se foi uma serpente tirana, abusiva, vingativa, dia 17 o telefone dela fica mudo. Por que que eu vou querer continuar me sujeitando a um líder que me prejudicou? Eu não tenho mais obrigação, né? Você responde para o seu chefe porque você é obrigada. A partir do momento que ele foi substituído, se ele foi um bom chefe, eu quero manter a amizade. Eu sei do potencial daquela pessoa. Ela continua com o potencial, ela continua com a capacidade, ela continua com todos os seus dons, né? Então, eu vou querer essa pessoa perto de mim. Mas se for um tirano, um dia antes eu já estou dizendo, meu telefone deu problema, perdi todos os contatos, inclusive o seu. Para o cavalo, é o ano dele, tá? Então, o que que eu diria para as pessoas de cavalo? Tome cuidado com a soberba, tá? É o ano que você está liderando, mas se você não estiver liderando com amor, se você não estiver liderando com alegria, com prazer, se você não conseguir se organizar, o organizar do cavalo não é ter uma caixinha em cima da outra. O organizar do cavalo é poder gerenciar todas as áreas da vida. É trabalhar sem esquecer que tem uma família, né?
É ter amigos sem esquecer da saúde, é ter dinheiro sem esquecer do próximo, sem esquecer do coletivo, tá? Ser o cavalo, ele é muito protetor. Então, no ano do cavalo, ele vai ter poder para proteger mais pessoas. Só que o cavalo, ele tem que, antes de sair no impulso, porque o cavalo, ele é muito impulsivo, respira, né? Respira 3 vezes e pensa, quais batalhas eu quero lutar esse ano? Eu tenho uma quantidade de energia, eu tenho uma quantidade de tempo, eu tenho uma quantidade de, de verbas, vamos pensar em governo, tá? Eu quero destinar essa verba para uma pessoa que não se ajuda, que quer que eu carregue ele nas minhas costas, ou eu quero destinar essa verba para empreendedores, para pessoas que estão em busca de autoconhecimento, de crescimento, para pessoas que estão em busca de algo que vai me ajudar a proteger outros. Tá? Então, o cavalo, esse ano, ele é um multiplicador. O que eu quero multiplicar? Eu quero multiplicar um bando de gente chata, né? Daquela pessoa reclamona, daquela pessoa que quer que o outro resolva o problema dela, porque o cavalo é muito fácil ele resolver o problema do outro, tá? Tá na natureza dele. Ele se sente impelido para isso, mas nesse ano ele está gerenciando o mundo, tá? Então eu quero aumentar os poliqueixosos ou eu quero aumentar pessoas que vão contribuir com o planeta? Então, é uma escolha, porque eu também posso querer ficar nos poliqueixosos. O cavalo tem, ele escolhe, ele pode escolher qualquer coisa. Tá? Se ele quiser escolher morar na rua, ele vai ser feliz na rua, porque ele escolheu. Né? Se ele quiser escolher, ele escolheu. Tá? Mas tem que ser consciente com aquilo que dá prazer, com aquilo que ressoa com o coração dele, porque o cavalo é coração. Trouxe alegria? Ah, é uma escolha, sei lá, abandonar o emprego. Trouxe alegria? Então, tudo bem. É trabalhar em 3 empregos diferentes. Trouxe alegria? Tudo bem. Tá? O carneiro. O carneiro, ele está super protegido esse ano, né? Porque o ano que vem é o ano dele. Então, é como quando a gente olha para uma grávida e fala, ai, que bebezinho lindo, né? Então, o carneiro é um bom momento para as pessoas de carneiro estabelecer metas, porque a hora que ele nascer, ele já tem que saber o que ele quer fazer, tá? Não deixa para decidir o ano que vem. Ele está na incubadora de ideias, de projetos, de planos, de metas, e usar o ano do cavalo e escolher com algo que traga prazer, algo que traga alegria, algo se permitir ter prazer, porque o carneiro ele acha que a obrigação dele é aquele trabalho chato. Eu falo que o carneiro é muito chato, viu? Aquele trabalhinho assim, para o cavalo é muito chato, tá? Aquela coisa metódica, uma caixinha em cima da outra, tudo, né? Bonitinho, organizadinho. Dá prazer para o carneiro ter uma caixinha em cima da outra? Se dá, monta um curso para ensinar outras pessoas e vai ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Dá prazer arrumar armário? Dá. Monta um curso, vai ensinar outras pessoas a arrumar armário. Não importa, tá certo? Que para os outros é chato. Te deu prazer? Passa, tá? Depois, o macaco. O macaco ele é muito favorecido pelo cavalo. O macaco é o homem, né? E o cavalo leva o homem para onde ele quiser. Mas o macaco tem que conquistar o cavalo.
né? O homem, para pegar um cavalo selvagem, ele tem que conquistar. Então, é um ano que o macaco tem que ser um pouco mais ardiloso, mais inteligente, tem que ser respeitoso, porque o cavalo também exige respeito. O cavalo, vamos falar do brasileiro, tá? Todo mundo acha que o brasileiro vive no oba-oba, no carnaval, tá? Ele vive no oba-oba, ele se diverte na desgraça, né? Tá aquela enchente, ele está feliz porque ele está ajudando. Isso é o cavalo, tá certo? Mas vai falar para uma pessoa que está ali na lama, ajudando outra, que ele tem que, já que ele está limpando a lama, ele tem que ir lá fazer o serviço do outro. Vai mandar nessa pessoa, vai colocar regras de como essa pessoa ajuda na lama. E aí você vai causar um motim social, tá? Então, o brasileiro ele não aceita ser desrespeitado. Ele pode estar na lama, ele pode estar lá no esgoto tirando uma criança, mas se você lá de cima, com seu pezinho limpo, ficar dando palpite em como o cara salva quem está lá dentro do poço, ele vai falar, desce aqui e faz você, tá? Então, é um ano onde, de novo, seja educado. Porque o coice vem com as quatro patas, não vem com uma só. O cavalo faz assim, tom. E do fogo, são patas de fogo, né? Vem coição. Depois, o galo. O galo, esse ano, o galo pode se sentir um pouco incomodado, porque o galo ele é um pouco mais, ele tem um método próprio, ele tem uma ética própria, ele é uma energia que nós ainda não entendemos. Então, o galo pode achar que está sendo muito rápido, porque também o galo é uma pessoa que precisa pensar. Então, ele pode olhar para o cavalo e falar: Nossa, esse nem pensou, ele é muito rápido, ele tomou atitude sem pensar. Mas, ao mesmo tempo, o galo olha para o cavalo e admira. Né? Ele fala assim: Nossa, né? Então, é um ano que o galo pode aprender muito, né, com o cavalo. Na sequência, nós temos o cão. O cão, na tríade, é filho do cavalo. Então, as pessoas de cão vão ter assim as portas abertas. A minha observação, tá, de amigas, de pessoas do meu entorno, eu vi uma pessoa que no ano dela ficou ali travadinha na soberba e não saiu do lugar. Sabe aquele cara engessado no trono? Eu estou aqui de reizinho, não faço nada. Não fez nada. Tá? E a esposa, que era de outro elemento, na tríade a filha, estava num emprego assim, péssimo, mudou de emprego para ganhar, sei lá, 5 vezes mais, se reinventou, se separou, né? Está fazendo uma nova pós, está vivendo, tá dona de si. Então, o cão, ele vai ser muito favorecido nesse ano, tá? Ele vai ter aí, mas tem que aproveitar, né? Os favorecidos são os que têm que ter mais atenção, porque por ser favorecidinho, fala assim, eu sou filhinho do rei, sabe? Eu vou ficar aqui sentando, esperando alguém me trazer comidinha na boca. Não, eu sou filhinho do rei, as portas estão abertas para eu conquistar, tá? Não para eu receber, é para eu conquistar. O javali, o javali ele é o inconsciente do cavalo. E o javali
ele sai de um ano difícil, que foi o ano da serpente, que foi um ano em que ele precisou abrir mão daquilo que ele prezava, mas não era mais contribuição na evolução dele, tá? Então, as pessoas de Javali se entenderam que a vida tirou aquilo que não fazia mais parte, vão muito bem. Se estiverem lamentando, vão lamentar esse ano também, tá? Mas o cavalo, ele é muito, como é que eu vou dizer? O cavalo, ele é sempre voluntário para fazer pelo javali. Então, no ano do javali, se o javali escolher, vai ter sempre alguém para auxiliar. O cavalo não consegue dizer não para o javali. Eu digo porque eu sou casada com o javali e eu não consigo dizer não para o meu marido, né? Às vezes eu negocio, mas nunca digo não. Então, é uma característica. Então, para o javali é um ano bom se ele respeitar o cavalo, né? Porque o cavalo vai fazer por ele, mas esse ano vai ter que pedir direitinho, né? Mesmo porque você tem que pensar que você vai encontrar pessoas de cavalo na soberba, se achando o reizinho, né? Então, assim, é favorável desde que você esteja em contato com uma pessoa que está em equilíbrio, e não uma pessoa que esteja ali de reizinho. Então, maravilhoso, sensacional essa explicação, nossa. Eu pensei em você falar só de cada um, mas você foi além, você falou, né, a conexão com o cavalo. Ai, meu Deus, nem sei o que dizer. Eu fiz uma sugestão, mas você se superou. Maravilhoso, adorei. Uma dúvida que me ocorreu também é em relação à data, né? Então, no dia 17 de fevereiro de 2026 começa o ano do cavalo. Uma pessoa que nasce dia 16, ela pode considerar que ela é de serpente? Sim. Ou ela pode considerar que ela está na transição, assim, porque existe uma influência, né? Então, assim, eu acho que quem nasce muito próximo dessa mudança, eu acho que deve ter essa dúvida também, né? Então, é considerado uma serpente, tá? Mas já recebe os influxos do novo ano. Já é uma serpente mais, como é que eu vou dizer? Uma serpente mais, porque a serpente ela é muito contida, né? A Uhum. serpente ela só faz o movimento depois de muita análise. Então, talvez uma serpente aí um pouco mais rompante, assim, sabe? Uma serpente um pouco mais, porque já está recebendo esses produtos, né? Então, eu acredito que tem ali uma influência, assim, tá? É porque. Não, desculpa. Mas uma outra coisa que influencia muito mais do que essa proximidade de datas é o horário de nascimento. Hum, Porque tem uma linha dentro do horóscopo chinês que diz assim, que você tem que prestar mais atenção na hora que você nasceu do que no ano. Por quê? A hora que você nasceu é o seu rompante. Não é a mesma coisa, mas assim, talvez as pessoas entendam. É como se o ano que eu nasci fosse o meu signo solar, tá? E a hora fosse o meu ascendente, tá? Então, a hora que eu nasci é como eu reajo, tá? E se eu sou uma pessoa muito reativa, as pessoas vão me achar como este. Então, no meu caso, o meu horário de nascimento é o dragão, tá?
eu preciso me controlar muito, porque se você me colocar contra a parede, tá? E você me convidou para participar, tá? Se você tivesse falado assim, olha, Sandra, eu já agendei a data, como o ano passado nós fizemos, esse ano é tal, eu não estaria aqui. Eu talvez nem te respondesse, tá? Porque um cavalo de fogo, né, com um dragão. O dragão some, você nem encontra. Ele já foi, né? Então, às vezes, você olha para uma pessoa e fala assim, parece que ela não tem a característica desse bicho, porque ela não reage. Ela Uhum. vai reagir de acordo com o horário do nascimento. Então, se alguém, só para fazer aí um spoiler, das 11 da noite até a 1 hora é o horário do rato. Da 1 às 3, boi, das 3 às 5, tigre, das 5 às 7, coelho, das 7 às 9, dragão, das 9 às 11, serpente, das 11 à 1, cavalo, às 13, né, vamos colocar assim, cavalo, das 13 às 15, carneiro, das 15 às 17, macaco, das 17 às 19, galo, das 19 às 21, cão, e de 21 a 23, javali. É pensar muito, né? Então, de acordo com esses horários, pode ser a sua característica mais quando eu estou acuada, eu ajo como um dragão. Eu, numa situação de emergência, ok? Desabou a parede. Eu vou agir como um dragão, racional. Eu, na emergência, eu não faço drama que nem um cavalo, eu não sou racional, tá? Eu sou racional, o que tem que ser feito. Então, aconteceu, eu briguei com você aqui agora. A gente quebrou. Ó. Aí você está na minha casa, você saiu, escorregou na escada. A primeira coisa que eu vou fazer é te socorrer. Independente se eu gosto de você ou não. É o meu racional que fala mais alto, tá? Então, Gente, nunca imaginei que o horário tivesse tanta influência assim. Mas interessante essa analogia que você fez da astrologia, né, com o ascendente e com essa característica. É o que você falou da tríade? É do complemento, é do signo, do complemento, e seria essa tríade que você falou? nessa última explicação, não. Não. Tá? Porque o ano, não, que nem assim, ó, eu tenho alguma coisa da tríade no sentido, o cavalo é protetor, tá? Então, eu briguei com você. Eu, como cavalo, tenho que te proteger. E eu sou racional nisso, percebe? Então, Uhum. se fosse, vamos falar da serpente, tá certo? Você é uma pensadora. Você analisa, você pensa. Você, numa emergência, vamos supor que o seu horário não é, tá? Mas vamos supor que o seu horário de nascimento fosse um tigre, tá certo? Que é um uau, tá? Então, você vê uma criança sendo abusada na rua, tá? Você, como serpente, você vai analisar, pensar, será que é o pai? Será que é um... Se você nasceu no horário do tigre, você primeiro pega na jugular do cara, tá? E depois você vai analisar, entendeu? Uhum. Primeiro eu racionalizo o que tem que ser feito. Depois eu vou proteger, percebe? Uhum. Então, é o mais forte. Vamos supor que eu fosse cavalo e o meu ascendente fosse serpente. Numa emergência, eu ia sentar e analisar.
Uhum. Eu ia olhar, eu ia olhar qual era a melhor saída, percebe? Eu Sim. ia ficar pensando, eu talvez não, o dragão me faz agir mais rápido. A serpente, eu analisaria tudo antes de agir. Gente, eu Então, se você gostei caísse, disso. eu ia analisar assim, você caiu lá na minha escada. Eu ia pensar assim, eu quero, né, eu não posso deixar ela caída na minha escada. Mas eu vou analisar assim, será que vale a pena eu me envolver com essa pessoa? Eu vou ter que levar no hospital, eu vou ter que fazer acompanhamento, não sei o quê. Não, mas eu posso ligar para o meu filho e pedir para ele levar, percebe? Eu, Uhum. como cavalo e dragão, eu já te pus nas costas, já fui. Eu, cavalo serpente, eu ia pensar em pedir para alguém fazer isso. Olha, eu vou te falar que já saiu um monte de fumacinha aqui da minha cabeça, já pensando nos próximos podcasts para te trazer aqui para esclarecer um monte de coisa. Porque, assim, maravilhoso. É maravilhoso, porque o que a gente gosta muito de você é que você é muito prática, você é muito didática. Então, você dá os exemplos. Então, assim, a gente consegue visualizar, né? Tudo assim com mais clareza e trazer para nossa vida, né? Então fica tudo muito prático. Agora eu vou só falar uma coisa para os seus ouvintes, né? Que a gente já fez dois anteriores a esse, tá? Então, nos dois anteriores, eu dei muito mais informação sobre cada um. Acho que no primeiro eu contei uma historinha da evolução. Então, vai assistir os anteriores. Eu ia falar isso no final, as pessoas assistirem os outros, porque também tem muito conteúdo lá que também vai ajudar a entender melhor. Porque assim, a gente acha que é só um signo, são só 12 signos, e assim é tudo muito simples e é muito rico, né? E a gente vê a sua paixão, né, por esse estudo e que a gente também fica entusiasmado para conhecer um pouquinho mais, né? Infelizmente, a gente está chegando ao final, né? Passa muito rápido e a gente já quer que você venha outras vezes. A gente vai combinar isso. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, até porque é, vão usar muito, né? Do que você orientou e passar a observar um pouquinho mais e assistindo os outros podcasts que você fez com a gente vai ser ainda melhor, né? Só tenho a agradecer pelo seu carinho, pela sua amizade conosco sempre, tá? E vamos combinar que você precisa, você é necessária aqui para ajudar a gente a passar por esse ano da melhor maneira possível, né? Um beijo grande, obrigada Obrigada. e volte logo. Voltarei. Só um recadinho. Se alguém quiser saber especificamente do próprio, a gente pode marcar um atendimento online, né? Porque aí, assim, aí se prepara, porque eu vou falar muito mais do que eu falei. Mas a gente amou, a gente amou. Com certeza eu vou anotar muita coisa, vou ter que ver várias vezes para dar pausa e anotar. Então tem muita coisa aí para a gente estar aproveitando, tá? Obrigada, Sandra, pelo seu carinho Gratidão. sempre e vamos marcar outro, tá bom? Obrigada, um beijo. Obrigada. Até a Beijo. próxima. Até a próxima.